Chega o fim do ano e, com ele, aquela expectativa pelo 13º salário, né? É um dinheiro super esperado, mas que, vamos combinar, quase sempre vem com um monte de dúvida. O cálculo parece um bicho de 7 cabeças. Uma parcela vem de um jeito, a outra vem diferente, enfim, é normal ficar confuso. Mas olha, hoje a gente vai descomplicar isso de uma vez por todas. Se você já teve essa sensação, pode ficar tranquilo, você não está sozinho. É quase uma regra. A primeira parcela vem bonita, cheia, mas a segunda parece que levou um susto e encolheu no caminho. Por que será que isso acontece, hein? É exatamente essa a pergunta que a gente vai responder, e com um exemplo prático para não sobrar nenhuma dúvida. Então, bora lá. Nosso caminho aqui vai ser bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender o básico, o que é o 13º e quem tem direito a ele. Depois, vamos mergulhar nas famosas duas parcelas. Em seguida, aprender a calcular o valor bruto, que não é só o salário, viu? E aí vem a parte principal, a verdade sobre os descontos. E para fechar, vamos dar uma olhada em alguns cenários mais específicos. Vamos nessa? Começando do começo, então. Uma coisa muito importante, o 13º não é um bônus ou um presente da empresa. É um direito seu, trabalhador, garantido por lei. O nome oficial dele é gratificação de Natal. E essa lei não é de hoje, ela é lá de 1962. A lógica por trás dela é bem simples, na verdade. Pense assim, a cada mês que você trabalha, você guarda o direito a 1/12, ou seja, 1/12 da sua remuneração. Quando você completa 12 meses, você tem o direito a um salário extra inteirinho. E quem é que recebe essa grana? Bom, basicamente todo mundo que trabalha com carteira assinada, o famoso CLT. Isso inclui quem está de licença maternidade ou quem está afastado por doença ou acidente, por exemplo. E não para por aí. Aposentados e pensionistas do INSS também recebem. Ou seja, é um benefício que alcança muita gente. Certo, agora vamos entrar no ponto que mais gera confusão, a divisão do pagamento. Por que pagar em 2 vezes e, principalmente, por que uma parcela vem tão diferente da outra? Então, o segredo está todo aqui. A primeira parcela é, na verdade, um adiantamento. A empresa pega metade do seu salário bruto e te paga, limpinho, sem desconto nenhum. Já a segunda parcela, é nela que a mágica da matemática acontece. Ela também é a outra metade do bruto, só que é sobre ela que caem todos os descontos, tanto de INSS quanto de imposto de renda. E o mais importante, esses descontos são calculados sobre o valor total do seu 13º. E fiquem ligados nos prazos porque tem data para tudo. A primeira parcela a empresa pode pagar a partir de fevereiro, mas o prazo final é 30 de novembro. Já a segunda parcela, aquela com os descontos, tem que estar na sua conta até o dia 20 de dezembro. Ok, antes da gente sair calculando os descontos, a gente precisa saber descontos sobre o que exatamente? Porque o valor bruto do 13º não é só o salário que está lá no contrato, não. A conta é um pouco mais ampla. Olha que interessante esse conceito que vem lá do Tribunal Superior do Trabalho. Eles falam em um efeito expansionista circular dos salários. O que isso quer dizer em bom português? Simples. A sua remuneração não é uma coisa só. Outras verbas que você recebe, como horas extras, por exemplo, expandem o seu salário e afetam o cálculo de outros benefícios, como o 13º. Na prática, então, o que entra nessa conta? Entra o seu salário base, claro, mas entra também a média das suas horas extras, do adicional noturno, das comissões que você ganhou no ano, adicional de periculosidade ou insalubridade. Tudo isso soma para compor a base de cálculo do 13º. Ele é calculado sobre a sua remuneração de verdade. Muito bem, chegamos no coração da nossa conversa. Para deixar tudo às claras, vamos usar um exemplo prático, com números. Vamos imaginar um salário bruto de R$ 5.000, ok? Agora é hora de botar o lápis no papel e ver a mágica acontecer. Essa aqui é a regra de ouro. É a frase que responde à nossa pergunta lá do começo. Os impostos, tanto INSS quanto imposto de renda, são calculados sobre o valor total do 13º, no nosso caso, R$ 5.000. Só que a cobrança, o desconto, acontece de uma vez só, inteirinho, na segunda parcela. É por isso que ela vem bem menor. O primeiro desconto que a gente vai calcular é o do INSS, e ele usa essa tabela aí, que é progressiva. O que isso significa? Que você não aplica uma porcentagem única no seu salário todo. O seu salário é dividido em fatias e cada fatia paga uma alíquota diferente. Vamos ver na prática como funciona para os nossos R$ 5.000. A primeira fatia do salário contribui com R$ 105,90. A segunda fatia com R$ 112,92.
A terceira, com R$ 160. E o restinho do salário que cai na quarta faixa contribui com mais R$ 139,99. A gente vai somando pedacinho por pedacinho. Somando todas essas fatias, a gente chega no desconto total do INSS, R$ 518,81. Guarda bem esse número, que a gente vai precisar dele. O próximo passo é calcular o imposto de renda, o IRPF. E aqui tem o pulo do gato. O imposto não incide sobre os 5 mil brutos. Ele é calculado sobre o que sobra depois que a gente tira o valor do INSS. Então, a nossa nova base de cálculo é de R$ 4.481,19. Com essa nova base de cálculo em mãos, a gente vai para a tabela do imposto de renda. O nosso valor, R$ 4.481, se encaixa naquela faixa de 22,5%. E a tabela já ajuda a gente. Ela dá uma parcela a deduzir, que vai facilitar e muito a nossa conta. O cálculo aqui é bem simples, são 2 passos. Primeiro, a gente aplica a alíquota de 22,5% na nossa base, o que vai dar R$ 1.008,28. Depois, a gente simplesmente subtrai aquela parcela a deduzir que a tabela deu, de R$ 651,73. Pronto! O desconto final do imposto de renda é de R$ 356,55. E agora, o grande final. A segunda parcela, que em teoria seria de R$ 2.500 brutos, vai ter o desconto do INSS, que a gente calculou, de R$ 518,81, e o desconto do IRPF, de R$ 356,55. Fazendo essa conta de subtração, o que vai cair líquido na conta é R$ 1.624,64. Tá aí, claríssimo, o porquê da segunda parcela ser bem menor. Bom, a gente sabe que nem sempre as coisas são tão redondinhas, né? Um ano de trabalho completo, salário fixo. Vamos ver rapidinho algumas outras situações que podem mexer nesse cálculo. Por exemplo, para quem entrou na empresa no meio do ano ou quem saiu antes de dezembro. Nesses casos, o 13º é proporcional. A conta é a mais justa possível. Divide o salário bruto por 12 para saber o valor de um mês e multiplica pelo número de meses que a pessoa trabalhou. E vale a regra, se trabalhou 15 dias ou mais no mês, já conta como mês inteiro. E um outro ponto bem importante para quem paga a pensão alimentícia. Fico alerta, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já bateu o martelo que a pensão também deve ser paga sobre o 13º salário. E adivinha onde esse desconto é feito? Exatamente, na segunda parcela, junto com os outros impostos. Ufa! Tá aí então. O mistério do 13º salário foi revelado. Aquele encolhimento da segunda parcela não tem nada de mágico, é pura matemática e aplicação da lei. E agora que o cálculo ficou claro e dá para prever melhor quanto vai cair na conta, a pergunta que fica é: como esse valor líquido vai entrar no seu planejamento de fim de ano?